Bem, irmãos, então estamos agora recomeçando aqui. Tivemos uma pequena dificuldade na primeira tentativa de gravação desta aula, mas reiniciamos e vamos agora tentar fazer funcionar as coisas aqui. Espero que dessa vez as coisas funcionem bem. Ok, parece que agora sim. Então eu vou repetir a leitura do nosso texto e aí a gente imediatamente começa com os devidos comentários. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse é o nosso texto de análise, irmãos, nesta noite. E uma primeira questão que surge aí é o tom com que Paulo começa esse texto, essa perícope, esse período, esse parágrafo. Versos como o primeiro, o 5, o 6 e o 7 denotam como Paulo considera aquela situação toda como sendo um grande absurdo. No verso 1 ele diz, por exemplo, ousa algum de vós? No verso 5 ele diz, para vos envergonhar, o digo. No verso 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. E o 7, é já uma falta terdes demandas uns com os outros. Então, essa situação de litígio, veja, nós estamos ainda dentro daquela sessão que está abordando problemas morais na igreja de Corinto. Nós já tratamos o capítulo 5, versos 1 a 13, que tratava do incesto que estava acontecendo na igreja de Corinto. E essa sessão ela vai mais adiante, até o verso 20 desse capítulo 6. Mas, nesse ponto, Paulo está tratando da questão dos conflitos judiciais que estavam acontecendo entre membros da igreja de Corinto. Isso, para Paulo, soa como um grande absurdo. Ele não consegue, de forma alguma, consentir com aquilo. Por isso, essas expressões que vemos aí nesses textos, nesses versos 1, 5, 6 e 11. Para Paulo, um irmão crente levar um outro irmão a tribunais pagãos era um grande absurdo. Eles teriam que resolver essas questões de outras formas e jamais levar isso para fora do ambiente da igreja, porque certamente serviria como um péssimo testemunho para a igreja
e denunciaria a falta de misericórdia, de amor, de entendimento, de compaixão entre eles, evidenciando outros valores completamente reprováveis pela fé cristã. Uma outra questão que surge é o sentido da expressão injustos, quando ele diz que aqueles irmãos estavam levando suas questões perante os injustos. Então, quem seriam esses injustos? O que isso significaria? Ou qual seria o sentido dessa expressão? Temos duas possibilidades aí. A primeira é aquela que nos dá conta de que a expressão injustos pode simplesmente ser a identificação de um tribunal convencional pagão. Por exemplo, se você compara essa expressão injustos com a expressão e não perante os santos, que está aí também no verso 1, ou então com a expressão e isto perante infiéis, isso pode nos dar o sentido de que Paulo estava, ao usar o termo injusto, se referindo apenas àqueles que não eram crentes. Então, eles estavam levando suas questões perante um tribunal legal, convencional, e não perante os próprios crentes. Então, a primeira possibilidade aí é que a expressão injustos não seja uma expressão que denote um julgamento moral da parte de Paulo, tratando algumas pessoas com esse adjetivo de injustos, mas apenas a identificação de que tratava-se de um grupo de não cristãos que exerciam atividades legais em Corinto. A outra possibilidade é que Paulo estaria aqui fazendo um julgamento moral dos juízes de Corinto, os juízes seculares. E aqui sim, um julgamento moral. Então, isso aqui poderia apontar, se esse for o caso, para uma acusação da parte de Paulo de práticas corruptas nos tribunais seculares. E teremos aqui, então, um caso de corrupção passiva dos magistrados, funcionando mais ou menos da seguinte forma. Aquelas pessoas que estavam ali para julgar questões legais, questões cíveis, elas acabavam, às vezes, por negociar a sentença, ou por um pagamento pecuniário, ou por algum favor prestado posteriormente, e isso certamente iria prejudicar o lado mais frágil desse conflito, no caso, os mais humildes, os mais pobres. Pelo contexto, a primeira opção parece ser a mais razoável, porque Paulo usa aí a expressão injustos em oposição à expressão e não perante os santos, e também ele usa a expressão perante infiéis, comparando com os santos, ou seja, um grupo de descrentes. Porém, não se deve desconsiderar a possibilidade de que havia corrupção e, na verdade, há registros de escritores da época que falam de corrupção por parte das autoridades. E nós podemos lembrar, por exemplo, do episódio que envolveu Paulo, quando ele esteve preso, antes de ser enviado a Roma. Ele estava preso em Cesareia, e aquele sobre quem Paulo estava preso, debaixo da autoridade, ele chegou a conversar com Paulo algumas vezes pedindo, não pedindo diretamente, mas por sua atitude, sugerindo que ele poderia ser mais complacente com Paulo em troca de algum suborno, de algum pagamento que se constituísse num suborno. Então, isso acontecia, e havia casos, de fato, de
agentes legais injustos. Isso é uma prática que não é de hoje. Parece que isso sempre aconteceu. Existem várias denúncias na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, no âmbito do próprio Israel, de juízes injustos que vendiam sentenças e que prejudicavam os pobres. Em Isaías existem diversas passagens que apontam para isso, sendo esse um dos motivos que muitas vezes levou Deus a se irar contra o povo de Israel. Mas parece que aqui a primeira opção é a mais adequada pelo contexto, de modo que injustos aqui seria apenas um termo que entraria em oposição aos crentes, aos fiéis. Ô, professor, Pois não? só para pegar o gancho aí de algo que o senhor falou, por exemplo, o senhor falou que já existia corrupção naquela época e que certas maldades também já existia naquela época. Com isso, entretanto, podemos dizer, de certo modo, que a maldade do homem hoje, né, as atrocidades que o homem comete hoje, não são piores do que já foi um dia. Não é isso? Porque uma vez, por exemplo, eu estava vendo a história de Herodes, dos Herodes, né? Sim. E o que os Herodes fizeram já é por si só de uma maldade muito grande. Um irmão que tomou a mulher do outro, né? Um outro que mandou matar crianças e por aí vai. Então, com essa outra observação que o senhor fez aí, me parece que ao longo de toda a história da humanidade não haverá períodos em que o homem será mais cruel do que já foi um dia. Ele sempre será naquele nível de crueldade, né, que tem um certo limite e de que daquilo ali não passa. Eu acho que o maior nível de crueldade da humanidade foi antes de Noé, né, a ponto de Deus ter feito o que fez. Então, assim, pelo menos para mim, né, neste momento, o que me parece é isso, é que por mais maldades e atrocidades que nós venhamos a observar hoje, no tempo nosso, contemporâneo atual, me parece que a maldade do homem, ela não ultrapassará aquele limite que se vê ao longo da história bíblica. É isso ou é uma má impressão minha? Eu acho que Rafael tem razão. Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que essa época é a pior época do mundo em termos de perversidade, pecaminosidade das pessoas. Na verdade, não é bem assim. Desde a queda, o homem tornou-se realmente muito mal. E quando nós olhamos para os tempos bíblicos, né, os tempos do Antigo Testamento, nós percebemos claramente que há uma perversidade difundida na sociedade que nos deixa muitas vezes aterrados. Então, o grau de perversidade das pessoas realmente tem sido altíssimo desde muito tempo, desde quase sempre. Depois da queda, isso aí tornou-se uma triste realidade. Então, essa sensação de que hoje as pessoas são piores do que eram no passado, ela não reflete muito bem aquilo que nós encontramos nas narrativas bíblicas. Evidentemente que existe uma diversidade maior de formas de pecar por conta das tecnologias e etc. E existe uma quantidade maior de pecados na história presente por conta do número de pessoas. Me parece ser basicamente uma questão quantitativa e não qualitativa. Acho que a questão qualitativa ela é muito ruim desde muito tempo. O Antigo Testamento está aí para testemunhar sobre isso. O Novo Testamento também, a história está aí para testemunhar. Então, às vezes, parece até que o homem hoje está um pouco mais civilizado por conta das leis que foram criadas, dos acordos internacionais, da consciência que se criou depois de 2 guerras mundiais e tal. Mas a história humana, ela realmente dá um testemunho péssimo do homem que tem sido mal desde a queda em
proporções assustadoras. Pois bem, diante das desavenças geradoras dos litígios em Corinto, Paulo apresenta duas soluções. A primeira delas está aí nos versos 1 e 5, seria a criação de um tribunal interno presidido por irmãos sábios da igreja de Corinto. Ou seja, eles poderiam resolver aquela questão ou aquelas questões legais, escolhendo entre eles pessoas que tivessem condições, sabedoria, conhecimento cristão suficiente e um senso de justiça cristão acurado, que arbitrasse sobre aquela situação e resolvesse a questão. Tribunais religiosos já eram adotados no mundo romano. Por exemplo, os romanos permitiam que os judeus julgassem suas próprias questões, na maioria dos casos. Os judeus tinham essa liberdade de estabelecer tribunais religiosos no âmbito do judaísmo para resolver suas questões legais. Os cristãos também poderiam fazer isso, e Paulo diz aqui que seria adequado que eles resolvessem dessa forma, ao invés de levarem suas questões para os tribunais pagãos. A outra proposta de Paulo para a resolução de problemas entre os irmãos, no âmbito das desavenças, das questões legais, seria a disposição de sofrer o dano e assim encerrar toda a desavença. Isso está no verso 7. Essa última solução apresentada por Paulo é apresentada como sendo a melhor decisão e aquela que melhor expressa a submissão a Cristo. Certamente, ao propor isso, Paulo estava fazendo uma referência a Mateus capítulo 5, versos 38 a 48, que eu trago aqui para vocês agora, que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, para Paulo, a melhor solução de problemas que envolvessem pendências entre irmãos seria uma das partes, nesse caso aqui, a parte afetada, abrir mão dos seus direitos, perdoar, aí exigiria uma alta dose de amor cristão e de misericórdia e de disposição de sofrer a perda, mas essa seria a melhor solução, segundo Paulo, para resolver definitivamente esse problema. Não era o que os coríntios estavam fazendo. Eles aparentemente tinham um senso de justiça muito acentuado, muito elevado, e não estavam muito dispostos a abrir mão dos seus direitos. Por isso levavam a situação a esse extremo. Mas aqui Paulo estabelece um princípio que é sempre o melhor, a melhor alternativa para resolver conflitos, muito embora não seja a mais fácil. Porque todos nós temos esse senso de justiça
que nos faz a exigir os nossos direitos. Mas quando nós olhamos um texto como esse de Mateus 5, 38 a 48, nós percebemos que a proposta cristã é muito elevada e exige muito de nós, no sentido de nos adequarmos a ela, porque nem sempre nós estamos dispostos a perder, porém uma atitude assim resolve toda a questão, você resolve os problemas radicalmente dessa forma. E essa aqui é a atitude que melhor representa a consciência cristã, os sentimentos cristãos. Em seguida, Paulo diz no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Vejam só, os coríntios, dotados desse senso de justiça, exigindo os seus direitos, eles não percebiam que ao fazerem isso em tribunais pagãos, eles acabavam se tornando promotores daquilo que supostamente estavam combatendo. Injustiça e dano era o que aparentemente eles estavam combatendo. Mas ao fazerem isso, Paulo diz: vocês mesmos fazem a injustiça e o dano. Talvez aqui seja uma menção de Paulo aos desdobramentos de tais circunstâncias em termos de testemunho ante a sociedade, desculpem, ante a sociedade pagã, ou seja, a igreja estava dando um péssimo testemunho, colocando em público os seus conflitos internos, gerando com isso julgamento moral por parte da sociedade de Corinto, da sociedade pagã, ou então Paulo poderia estar se referindo à natureza do julgamento e suas consequências para os mais humildes. Se for esse o caso, seria o seguinte: pessoas mais bem dotadas em termos de finanças, reputação, status, prestígio na igreja de Corinto, sentindo-se lesada por irmãos mais humildes e levando esse caso às autoridades corruptas de Corinto, e comprando a sentença, eles acabavam por promover injustiça e dano aos mais pobres, que não podiam fazer frente a tal sistema de perversão legal. É uma possibilidade. De qualquer forma, o que Paulo deixa claro aqui é o seguinte: levar essas questões até as últimas consequências promove injustiça e traz dano aos irmãos. E a atitude cristã respaldada no capítulo 5 de Mateus, que foi exposto aqui ainda há pouco, evitaria tudo isso. A expressão injustiça do verso 8 é usada aqui como uma palavra gancho para introduzir o tema da última parte da perícope, que é o seguinte: a condenação de uma série de condutas que excluem as pessoas do reino de Deus e o reconhecimento da graça de Deus na vida dos coríntios. Depois dele tratar dessa questão dos litígios, ele usa essa expressão injustiça como palavra gancho para introduzir a última parte dessa perícope. E ele diz assim, versos 9 e 10: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, começando com a expressão injustiça, tomada por, aliás, injustos, tomada, como deixa, digamos assim, que foi dada aí no verso 8, pela expressão injustiça, Paulo começa a falar de uma série de condutas que excluem as pessoas do reino de Deus. E, dentre elas, a injustiça. Ele havia já feito uma acusação de que aqueles irmãos estavam promovendo injustiça, e agora chama a atenção deles para o fato de que os injustos figuram entre aqueles que não herdarão o reino de Deus.
e depois vem uma série de outras condutas, uma série de outros pecados. Essa lista aí, dos versos 9 e 10, não é uma lista exaustiva, ou seja, ela não contempla todos os pecados, todas as condutas. Porém, ela é uma lista que ilustra de forma adequada a realidade de uma cidade como Corinto, uma cidade cosmopolita, onde injustiça, promiscuidade, perversões sexuais de diversas ordens, idolatria, materialismo, violência, vícios, era uma realidade visível, era algo que estava patente para todos. Nós já estudamos, bem no início da matéria, essas questões culturais, sociais, econômicas de Corinto, e percebemos que, de fato, era uma cidade que, em termos de nossa época, em termos de hoje, estaria aí competindo com as grandes metrópoles em termos de pecaminosidade, de toda sorte de pecado cometido como sendo um estilo de vida, uma realidade cultural quase que onipresente na sociedade toda. Então, Paulo está aqui denunciando a conduta ou uma série de condutas que excluem as pessoas do reino de Deus. Assim, Ele, pastor, sim, pois não? esses pecados, os cristãos também de Corinto, eles cometiam? Infelizmente, alguns estavam cometendo alguns desses pecados, né? O capítulo 5, por exemplo, trata de um membro da igreja de Corinto que estava cometendo incesto. E Paulo diz que nem os descrentes concordavam normalmente com tal conduta. Ele denuncia aqui injustiça da parte dos coríntios, da igreja, de alguns membros da igreja. Os versos 12 a 20 vai falar ainda de condutas sexuais reprováveis entre os coríntios. Então, sim, alguns membros de Corinto, da igreja de Corinto, estavam, às vezes, cometendo certos pecados. Mas aqui é importante a gente salientar uma coisa, desculpem. Ao listar esses pecados, e ao dizer que aqueles que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus, Paulo não está apontando para tropeços pontuais, ou seja, algumas quedas, pecados pontuais, as pessoas tropeçaram num determinado pecado, caíram aqui ou ali. Não, ele não está apontando para pecados pontuais, tropeços pontuais, mas para estilos de vida ou práticas que acabavam por caracterizar os indivíduos. Então, não é, por exemplo, que algum crente na igreja de Corinto que caiu em um pecado sexual estava perdido. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele deixa claro que indivíduos que têm como estilo de vida condutas que se enquadram nessa série de pecados que ele listou aqui, essas pessoas demonstravam com isso um total desprezo pelos os fatos da vida cristã, incluindo aqueles fatos centrais que envolve o sacrifício de Cristo e todos os aspectos da salvação. Então, Paulo está falando aqui de condutas que identificam as pessoas. E pessoas que vivem dessa forma, elas não herdarão o reino de Deus. Isso também expressa de forma apropriada a consciência de Paulo acerca do lugar da conduta na vida cristã, desqualificando qualquer acusação de antinomia por parte do apóstolo por conta de sua doutrina da justificação pela fé. Veja, na época de Paulo já existia, e
e às vezes alguns comentaristas, comparando, por exemplo, Paulo com Tiago, parecem dizer que Paulo era como que assumia uma postura antinomista, alguém que desprezava as leis, alguém que, ao enfatizar a salvação pela fé, não estava dando a devida atenção à conduta cristã, à santidade cristã e à questão das obras do cristão, e ao passo que Tiago se posiciona de forma diferente e enfatiza a importância da conduta também como um testemunho público da fé. Mas aqui nós percebemos que não é bem assim, que Paulo reconhecia o valor da conduta cristã. E o oposto dessa conduta denunciaria uma situação em que o indivíduo se colocava fora do reino de Deus, por meio de sua própria conduta, do seu testemunho público. Para Paulo, um verdadeiro cristão não tem esse tipo de comportamento. E se alguém está tendo pontualmente um comportamento assim, precisa, evidentemente, se corrigir rapidamente, porque ele não está agindo em conformidade com aqueles procedimentos, aquelas ações que bem identificam um seguidor de Cristo. Então, isso aqui, como que nos apresenta esse outro lado da consciência de Paulo, no que diz respeito ao testemunho cristão daqueles que foram salvos pela fé. Paulo não era um antinomista e nem desprezava a santidade. Muito pelo contrário, ele tem essa consciência que o verdadeiro cristão, ele demonstrava o seu cristianismo por meio de uma vida que glorificava a Deus. Daí ele denunciar dessa forma pessoas que têm uma conduta pecaminosa, como sendo pessoas que estão excluídas do reino de Deus. No verso 11 ele diz ainda: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui nós vemos que, apesar dos problemas da igreja de Corinto, vários problemas que nós temos visto desde o início da epístola, apesar de tudo isso, Paulo reconhece as realizações da graça de Deus na vida dos membros da igreja de Corinto. Por isso ele diz que alguns da igreja de Corinto, tendo vivido no passado, antes de sua conversão, daquela mesma forma, ou praticando aqueles mesmos pecados que ele expõe nos versos 8, ou melhor, 9 e 10, esses coríntios, depois de se converter, eles foram libertos dessa vida pecaminosa. Então, Paulo reconhece a graça libertadora e transformadora de Deus na vida deles. Paulo contrasta o estado atual deles com o estado anterior, usando por 3 vezes a conjunção grega ala, que é traduzida aqui por mas, né? Porém. Então, o que ele diz é: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, mesmo com todos os problemas na igreja de Corinto, a graça de Deus se mostrou eficaz na vida daqueles irmãos. Sim, eles, muitos deles, poderiam e deveriam melhorar bastante na sua maneira de seguir a Cristo. Porém, Paulo reconhece que Deus fez uma transformação na vida deles. E ao falar isso, Paulo expressa aqui 3 aspectos da experiência cristã autêntica: o aspecto da expiação, o aspecto da santificação e o aspecto da justificação. Ele diz, por exemplo: mas haveis sido lavados. Essa expressão, haveis sido lavados, lembra a purificação simbolizada pelo batismo. E isso estava bem patente na mente de Paulo, porque ele ainda lembrava das palavras de Ananias,
no capítulo 22, verso 16 de Atos, que disse o seguinte a Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Essa ideia do simbolismo do batismo como sendo algo que aponta para a purificação dos pecados. Não é que Paulo pensasse que o batismo purifica os pecados. Na verdade, ele sabia muito bem que o batismo simboliza a purificação que aconteceu sob outras circunstâncias. O batismo, na verdade, é um testemunho de um fato espiritual que aconteceu por conta do sangue de Cristo. Mas Paulo sabe da realidade da purificação dos pecados e a expressão lavados é bem adequada para falar dessa purificação. Embora em termos conceituais isso lembre bastante o batismo, né? Mas a consciência de que os pecados são purificados pelo sangue de Cristo e não pela água do batismo, ela fica patente em outras passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, 1 João capítulo 1, versos 7 a 9, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em João, o elemento que purifica o homem do pecado é o sangue de Cristo, não é a água do batismo, é o sangue de Cristo. A água, portanto, representa essa purificação, simboliza essa purificação. Essa mesma verdade do sangue de Cristo como sendo elemento purificador dos pecados está em Hebreus capítulo 9, verso 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, mais uma vez aqui, a apresentação do sangue de Cristo como sendo o elemento que, de fato, purifica o homem dos seus pecados. João Batista apresentou Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evidentemente, o Cordeiro era uma menção à liturgia sacrificial do culto judaico, em termos da purificação, da expiação, e isso aponta para a morte de Cristo, como o Cordeiro de Deus, aquele que é morto no lugar do pecador, que derrama seu sangue de forma substitutiva para purificar o pecado dos homens, né? Dos pecadores, dos transgressores. Em Paulo, nós podemos perceber que essa consciência do sangue de Cristo como elemento purificador pode estar implicada no texto de Efésios, capítulo 5, versos 25 e 26, que diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a ideia de se entregou por ela aponta para a morte de Cristo, para o seu sacrifício. Em seguida, ele diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, ele liga aí a ideia de santificação à purificação, e isto associado à ideia do sacrifício de Cristo, do sangue derramado. Muito embora ele termine o texto usando termos simbólicos de lavagem, desculpem, de lavagem da água pela palavra. Mas aqui o elemento da entrega de Cristo em sacrifício e da purificação e santificação ligadas a essa entrega é bem adequada
como ratificação dos textos lidos anteriores, tanto em João como em Hebreus, a ideia de que o sangue de Cristo é o elemento que purifica o homem do pecado. Isso fica ainda mais claro em Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 25, que diz assim: ao qual, no caso Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, aqui o elemento do sangue de Cristo está diretamente relacionado com o tema da propiciação e da remissão dos pecados. Então, veja, a consciência de Paulo de que era o sangue de Cristo que purificava o homem do pecado, ela estava atualizada com a consciência dos outros apóstolos. Então, Paulo não coloca o batismo como elemento que purifica, mas sim como elemento que aponta para o fato espiritual, representativamente, da purificação do pecado, sendo o sangue de Cristo o elemento que, de fato, purifica o homem. Vamos partir agora para o final, mas o que nós temos aqui, portanto, é o aspecto da expiação. Depois ele diz: mas haveis sido santificados. A expressão santificados, aqui no grego, está no passado, o que indica que não se trata especificamente do aspecto progressivo da santificação, mas da separação do povo de Deus para ele mesmo. Nós sabemos que um dos elementos da doutrina da salvação é a santificação como sendo um processo progressivo por meio do qual as pessoas vão se aproximando ou se assemelhando cada vez mais com Jesus. Isso é chamado santificação, mas existe um outro conceito de santificação que aponta para um estado, ou seja, o estado de ter sido tirado do mundo e separado do mundo para Deus e de agora estar-se na presença de Deus. Então, como Paulo coloca aqui a expressão santificados no passado, parece que ele está apontando para esse fato de Deus ter separado o seu povo para ele mesmo, tirando-o do mundo, né? Separando-o do mundo. Então, essa deve ser aqui a ideia de santificados. Paulo diz: haveis sido santificados. Então, temos aqui o aspecto da santificação no sentido da posição que o crente agora ocupa. Ele está agora vivendo diante de Deus pelo fato de ter sido separado do mundo para Deus. Por fim, ele diz: mas haveis sido justificados. Isso aponta para o que aconteceu no início da fé dos coríntios, quando Deus os declarou justos com base na justiça de Cristo, conforme Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui são daqueles elementos da experiência cristã que estão bem no início da vida cristã. Quando a pessoa é chamada por Deus, quando ela responde a esse chamado com arrependimento e fé, sendo imediatamente justificada por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E justificação aqui é aquela declaração da parte de Deus de que aquela pessoa em Cristo agora é justa, pelo fato da justiça de Cristo ter sido a ela, ter sido reconhecida nela, ter sido colocada sobre ela. Por conta disso, Deus a declara justa. Então, nós temos aqui o aspecto da justificação. Assim, nós terminamos, irmãos, esse comentário do capítulo 6, versos 1 a 11, e o restante do capítulo, conforme eu disse, vocês encontrarão
uma exposição, né, do Dr. Augusto Nicodemos, desses versos finais, versos 12 a 20. Mas eu gostaria de, antes de terminar, saber se algum de vocês deseja fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Você vai ter a oportunidade agora. Palavra com vocês. Sobre pergunta, professor, não tenho nenhuma, não. Está tudo bem explicado, foi tudo ok. Certo. Passo as palavras de Rubens às minhas. Não restou nenhuma dúvida. Se alguém quiser fazer um comentário final, dar algum exemplo, fazer alguma ilustração, fique à vontade. Nós passamos apenas 3 minutos do horário convencional e nós poderemos ouvi-la em seguida terminamos a nossa aula. Pastor, Pois não. licença. Irmão Gilvan. Esse, o 6, o versículo 2, Sim. diz assim: ou não saber que os santos vão de julgar o mundo? Essa pergunta, esses santos. A igreja. Aí, a igreja, né? Isso. Essa é uma expressão. Obrigado. Essa é uma expressão muito, como eu diria, nós não sabemos muito bem o que significa em termos práticos. O fato é o seguinte, é que isso aqui aponta para o julgamento escatológico do mundo, inclusive dos anjos. Paulo deixa isso claro aí. Ele claramente diz que a igreja vai participar desse julgamento não apenas como assistente, mas tendo um papel relevante e um papel ativo nesse julgamento. Talvez o mais próximo que a gente consiga lembrar disso em outra passagem seja o que Jesus disse acerca dos discípulos, dos apóstolos, que eles participariam do julgamento das 12 tribos de Israel. Eles julgariam as 12 tribos de Israel. De qualquer forma, havia essa consciência em Paulo de que a igreja teria um papel ativo, atuante no julgamento do mundo de incrédulos e até mesmo de anjos caídos. Mas em termos práticos, nós não sabemos direito como isso vai se dar, né? Porque nos faltam informações bíblicas acerca disso. Mas é um fato escatológico essa participação ativa da igreja no julgamento do mundo e dos anjos caídos. Ô, professor, e quanto aos versículos 9 e 10, de fato aqui há uma lista dentre práticas que, se o crente cometer de fato, eles não herdarão a eternidade. Não é isso? É uma lista que Paulo dá, e se algum de nós, por exemplo, vivermos nessa prática, né, ou praticarmos um ou mais de dessa lista que está aqui, quando for na volta do Senhor Jesus, nós não herdaremos a vida eterna com Ele. Seria isso aqui, então, né? Uma coisa é certa, Rafael. Paulo está chamando a consciência daqueles cristãos acerca de condutas anticristãs, reprováveis, que deveriam ser evitadas por eles, denunciando as consequências dessas condutas. Quem vive de tal forma coloca-se para além do alcance da herança eterna. Então, ele faz esse alerta, muito embora, em seguida, ele identifica aqueles cristãos como tendo tido a experiência da salvação. Eles eram assim no passado,
mas agora eles foram lavados, santificados e justificados. Logo, não poderiam mais viver em conformidade com isso. Se alguém passa a viver dessa forma, essa pessoa então está atentando contra os valores da vida cristã, não é? O que Paulo está aqui, evidentemente, alertando para que seja evitado, para que isso não aconteça. Muito bem, irmãos. Assim, Professor, oi, Jordana. eu sei que a palavra ela é muito clara, muito limpa, mas assim como Paulo, porque eu fui questionada essa semana com essa pergunta, né? Existiria tão perfeita pessoa a esse modo nos dias de hoje? Porque eu não estou dizendo em questões de... Como é que eu posso falar? Eu não estou encontrando o adjetivo correto para se utilizar. Porque ele fala bem lá na frente, que João fala assim, herdarão os limpos de corações, os que são bonzinhos, resumindo, né, em geral. Mas eu vejo que também existirá, como a gente sabe, uma régua em cima disso tudo, né? Olha, Jordana, uma das verdades soteriológicas mais evidentes na Bíblia é a de que a salvação não se dá por méritos e nem por obras. Justo. Ela se dá pela fé em Cristo. Uhum. Então, jamais por méritos ou por obras. No entanto, existem diversas passagens bíblicas, e Hebreus é muito rico nisso, que alertam os cristãos acerca da negligência espiritual. Paulo fala isso de outras formas, como, por exemplo, ele condena aqueles que o acusam, né, de pregar uma graça barata, como quem está dizendo que Paulo ensinava isso, de que eles podiam viver de qualquer forma, porque quem salvava mesmo era a fé e a graça de Deus, por isso eles podiam viver fazendo os males para que o bem abundasse, né? Se o pecado abunda por um lado, a graça superabunda. Então, para aqueles que pensavam isso, ou que entendiam que essa era a mensagem de Paulo, que apregoavam tal coisa, a ideia de façamos os males para que venham os bens, uma resposta da graça, ele diz a salvação desses, a perdição desses é justa. Porque não é assim, a vida cristã não é assim. Ou seja, se por um lado ela não se dá, a salvação não se dá por mérito ou por obras, por outro lado, obras pecaminosas como vividas de maneira, como estilo de vida, como prática de vida, é coisa que não glorifica a Deus, que desonra a Deus e que desonra o Evangelho. Então, a resposta do cristão à graça de Deus é uma vida que busca a santidade, muito embora a santidade não o salve, mas ela bem o identifica, ela bem o qualifica em seu testemunho como seguidor de Cristo. Então, Paulo entende como algo errado, como algo que não é normal, uma pessoa que foi salva pela graça de Deus viver da mesma forma que vivia antes. Então, ela precisa passar por esse processo da santificação em resposta a essa graça, muito embora essa santificação não seja o elemento que o salve, né? Porque o que salva é a graça de Deus e a posse dessa graça, dessa misericórdia em Cristo por meio da fé.
Então, não é uma questão de alguém ser bonzinho para adquirir o favor de Deus. Mas aqueles que recebem gratuitamente a misericórdia de Deus, existe uma vida de Deus para ela. E ela precisa, então, dar essa resposta. Entendi. Muito bem. É a diferença básica do pecado pontual e do pecado vivenciado todos os dias, né, professor? Como prática, né? Uhum. Isso. E até alguns crentes que esporadicamente caíram na prática do pecado, isso não significa necessariamente que eles estão excluídos do reino de Deus, mas que eles não, em algum momento, eles precisam se arrepender. E esse estado de coisas não deve continuar. Então, não é adequado. Não é adequado. Precisa de arrependimento e de mudança de atitude. Muito bem. Ok, irmãos, então, Deus abençoe a todos vocês. Essa aula aqui, ela vai ser, estou encerrando agora, ela aqui, a gravação, ela vai ser veiculada na plataforma, tá bom?